Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana de excelentes números da economia brasileira. O primeiro destaque vai para o nosso PIB. O nosso Produto Interno Bruto encerra 2023 com uma alta de 2,9%, acima dos 2,2% que era esperado pelo mercado. Apesar de ter ficado aí leve abaixo dos 3%, que era esperado pelo governo federal, o Brasil agora volta ao patamar das 10 maiores economias do mundo, ultrapassando a Austrália e a Rússia, e agora ocupa a 9ª colocação. Grande destaque para a alta do nosso PIB vai para a alta do agronegócio, que subiu muito, principalmente no primeiro semestre, e aumentou aí as exportações, principalmente de soja e de milho. Nós também tivemos bons números em relação à inflação. Foi divulgado o IPCA 15, considerado uma prévia da nossa inflação oficial. Veio com alta de 0,78%. E apesar de ter acelerado em relação ao mês passado, ela veio abaixo do 0,82%, que era esperado pelo mercado financeiro. As maiores altas vieram principalmente aí em relação aos combustíveis, devido à reoneração de tributos federais e o aumento da cobrança do ICMS por parte dos estados. As passagens aéreas também subiram dentro do período apurado. E apesar também do núcleo da inflação, a inflação de serviços, que é o que o nosso Banco Central usa aí para balizar a nossa taxa de juros, ter acelerado em relação ao mês passado, teve uma alta de 1,13%, veio abaixo do 1,17% que era esperado pelo mercado. Outro dado importante da nossa inflação foi o IGPM de fevereiro, que foi divulgado essa semana. Ele veio com deflação de 0,52%, enquanto o mercado esperava uma desaceleração de apenas 0,5%. Mostrando aí também que nós não estamos tendo pressão, principalmente nos preços do atacado. Quem mais se beneficiou desses bons números da nossa economia foi a renda fixa. Os juros futuros recuaram um pouco essa semana. O DI para janeiro de 25 teve uma queda de 0,08 pontos percentuais e encerra cotado a 9,94%. Já o IMA geral encerra fevereiro com uma alta de 0,64% e subiu 0,03% do primeiro dia de março. Os pré-fixados, medidos pelo IRFM, tiveram uma alta no mês de fevereiro de 0,46% e começaram março aí com uma alta de 0,11%. Já a nossa renda variável, medido aí pelo Ibovespa, encerra essa semana em queda de 0,18%. A queda no nosso Ibovespa se deve a alguns ruídos políticos que nós tivemos, principalmente em relação aos dois maiores pesos do nosso Ibovespa, que foram a Vale e a Petrobras. A Vale, o presidente Lula deu algumas declarações muito duras em relação à companhia essa semana, dizendo que ela não pode ter um monopólio do comércio do minério de ferro dentro do Brasil e que as empresas brasileiras precisam estar alinhadas às diretrizes do governo. Essas críticas do presidente Lula vêm logo após ele não ter conseguido emplacar o nome de Guido Mantega para presidente da companhia. Em relação à Petrobras, os ruídos vieram em relação às declarações do seu presidente, Jean Paul Prats, que disse essa semana que a empresa vai precisar aí, olhar com mais cuidado a distribuição de dividendos para os acionistas e que isso se deve principalmente à transição que a Petrobras vai precisar passar em relação a ser uma empresa mais voltada para energia renovável. Isso fez com que aí as duas maiores empresas do nosso Ibovespa caíssem essa semana, o que impediu uma alta do nosso Ibovespa. Enquanto isso, o dólar encerra em queda de 0,65%, cotado aos R$ 4,95. Não ajudou também a Vale a queda do minério de ferro, que caiu mais de 4% aí, devido a piores expectativas em relação à economia chinesa, encerrando a semana com a tonelada cotado aos $117,50. Os Estados Unidos também divulgou o seu PIB essa semana e encerrou com uma alta em 2023 de 3,2%, dentro daquilo que era esperado pelo mercado. Nós também tivemos a divulgação do PCA, que é a inflação de consumo dos Estados Unidos. Veio com uma alta de 0,3% e agora acumula nos últimos 12 meses alta de 2,4%. O núcleo da inflação também subiu 0,4%. Mas todos esses dados foram dentro daquilo que era esperado pelo mercado.
nós também tivemos a divulgação da inflação ao consumidor da zona do euro, medido pelo CPI, que acumula nos últimos 12 meses alta de 2,9%, dentro daquilo que era esperado pelo mercado e mostrando também uma desaceleração da inflação. Isso fez com que o petróleo encerrasse essa semana com alta de 3,32%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $83,36. Em relação ao cenário geopolítico global, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou o Ocidente sobre os riscos de uma guerra nuclear. Enquanto isso, no confronto entre Israel e Hamas, o exército de Israel acabou abrindo fogo contra diversos palestinos essa semana durante uma distribuição de ajuda humanitária. Foram aí até agora registradas 104 mortes a partir desse ataque e mais de 760 feridos, o que causou aí uma grande comoção internacional. Por outro lado, o acordo de cessar-fogo que foi proposto pelos Estados Unidos, ele não foi aceito pelo Hamas. Tivemos boas notícias também no campo fiscal. No mês de janeiro, o governo federal apresentou um superávit primário de 79,3 bilhões de reais. A dívida pública federal registrou uma queda real de 1,08%. A nossa taxa de desemprego caiu para 7,6%. E o Conselho Nacional de Previdência Social anunciou mais uma redução no teto dos juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, agora de 1,76 para 1,72 ao mês. A FEBABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos, disse que essa redução constante no teto dos juros tem dificultado a oferta do produto e que isso tem prejudicado principalmente os aposentados e pensionistas que têm maior idade e possuem maior dificuldade na obtenção do crédito. Falando agora das bolsas internacionais, o S&P 500 encerra com uma alta de 0,82%. A Nasdaq subiu mais, subiu 1,85%. Enquanto isso, o Dow Jones encerra em leve queda de 0,15%. Já na Europa, o Stoxx 600 encerra em leve alta de 0,18%. Aqui no Brasil, nós tivemos ainda duas notícias muito importantes. A primeira delas é que o governo editou uma nova medida provisória para retirar a reoneração da folha de pagamento da medida provisória que já tramita no Congresso Nacional. Porém, o fim do programa de incentivo ao setor de eventos e também de limitação dos créditos tributários foi mantido na medida provisória, assim como o fim da redução da contribuição previdenciária das prefeituras, com até 142 mil habitantes. Apesar de o governo federal colocar que esse benefício aí que foi excluído das prefeituras possa vir a ser objeto de negociação, ele foi mantido na MP o fim desse benefício que havia sido aprovado pelo Congresso Nacional. Agora, o governo federal vai mandar um projeto de lei com o mesmo conteúdo dessa medida provisória que causou aí tanta polêmica dentro do Congresso Nacional, que vai tramitar em regime de urgência, mas que deve aí sofrer alterações durante a sua tramitação no Congresso Nacional. Outra importante notícia diz respeito aos aplicativos de transporte, como Uber e 99. Segundo as informações, o governo teria chegado a um acordo com essas empresas para dar algum tipo de garantia mínima aos motoristas que são vinculados a esses aplicativos. Essas garantias envolveriam aí uma remuneração mínima de acordo com o número de horas trabalhadas, que seria vinculado ao salário mínimo, e também contribuição ao INSS para garantir aí os benefícios previdenciários a esses motoristas. As plataformas, os aplicativos, contribuiriam com 20% sobre o valor dos lucros auferidos pelos motoristas, enquanto isso os motoristas teriam aí uma contribuição de 7,5%. Mas o governo deve mandar ainda esse projeto de lei para o Congresso Nacional. Nós tivemos ainda a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Fórum do G20, que é o fórum formado aí pelas 20 maiores economias do mundo. O ministro Fernando Haddad disse que as maiores economias precisam avançar na tributação progressiva da renda e defendeu a cobrança de mais impostos sobre os bilionários. Para a semana que vem, nós temos a divulgação do número de vagas do setor urbano dos Estados Unidos, que é o payroll.
Temos também decisão de taxa de juros na zona do euro, que a perspectiva é que os juros por lá se mantenham estáveis. E temos também a divulgação de dados da inflação da China. Muito obrigado e até a próxima semana.